Olá, estamos começando mais um encontro de formação para estudantes extensionistas que vão atuar ao longo deste ano no pré-vestibular da Universidade de Pernambuco. No encontro de hoje, vamos tratar da importância da formação cidadã na escola. O convidado de hoje é o professor Rafael e a Mariane, fazendo a tradução simultânea em sinais de Libras, né? Então, em língua de sinais, Libras. Então, vamos convidar, então, o professor Spencer, que ao longo dessa próxima hora vai com a gente dialogar com vocês sobre funções importantíssimas, estratégicas que tem a escola na formação de pessoas, sobretudo numa perspectiva cidadã. Professor Spencer, seja bem-vindo, nós agradecemos muito sua disponibilidade, agradecemos, enfim, o esforço de traduzir do seu campo profissional para os educadores importantes conceitos e conhecimentos que nos ajudam a lidar no dia a dia com essa função árdua que é educar, né? A convivência, atuar como educadores, atuar num processo pedagógico de formação exige preparação, exige, sim, de fato, estar atento a todas as temáticas, as questões que envolvem a formação humana, sobretudo nesse contexto de século XXI que nós estamos vivendo, né? Onde a presença do mercado, a privatização parecem tomar conta da vida pública, dos valores públicos, e, portanto, é fundamental repensar essa nossa prática. Podemos, então, colocar já o professor Spencer Júnior conosco para esse diálogo. Seja bem-vindo, professor, e a partir de agora vamos ouvi-lo e, no segundo momento dessa fala, a gente fazer um diálogo com as pessoas que estão participando. Boa noite e obrigado. Muito bem, boa noite a todos. Muito obrigado, professor Luiz, o Daniel Alexandre, o Rafael e a Mariane, que estão dando suporte aí na comunicação Libras. O tema nos remete à maneira como eu gosto de fazer, usando algumas metáforas, para uma entrada que eu gostaria de promover com fundamento justamente da importância da formação cidadã, que é o quinto cântico da obra célebre de Dante Alighieri, A Divina Comédia, onde Virgílio, que passa a ser, no caso, Cicerone, o condutor de Dante Alighieri, já na parte que se refere ao inferno, nos círculos do inferno, ele atravessando ali os círculos, ele identifica uma cena inusitada. Era um casal se beijando no meio do inferno. Entre as labaredas infernais, um casal entrelaçado numa prova, vamos dizer assim, descomunal do amor que eles preservaram, mesmo estando na condição condenadora do inferno. E Dante pergunta a Virgílio, de forma estupefata, o que poderia ter levado a esse casal manter ainda um laço tão forte, mesmo condenado eternamente para o inferno. Primeiro, Virgílio relata a causa de eles estarem ali, porque, seguindo a norma da igreja vigente, eles eram condenados ao inferno porque eles eram adúlteros. Era um casal que havia cometido o pecado do adultério. E com esse pecado estavam condenados, mas eles, mesmo assim, preservavam o laço afetivo e ali estavam se protegendo de todas as calamidades que o cercavam. A confissão de Virgílio para Dante Alighieri foi tão impactante que Dante Alighieri termina desmaiando. E ali prova uma coisa extremamente importante na literatura dantesca, que existe ainda na composição dos laços humanos um afeto poderosíssimo, que é, inclusive, o que dá origem ao ser humano. Depois que nós nascemos, nós somos cuidados por alguém, porque na condição de seres humanos nós não sobreviveríamos, porque precisamos do auxílio de outrem para poder nos preservar, dada a nossa intensa fragilidade. E a isso se dá o nome de mãe, a isso se dá o nome de amor, a isso se dá o nome de cuidado. Eu estou trazendo esse protótipo literário
para primeiro lançar a pedra fundamental da importância da escola pública, que é justamente a criação do laço social. O afeto que funda uma civilização, que é justamente pessoas se unirem no mesmo ofício, com o mesmo propósito. Isso é a melhor forma de você preservar o bem comum e estabelecer aí, vamos dizer, as bases democráticas, como diria Saint-Exupéry. O principal ofício de uma sociedade é compor indivíduos que se comuniquem. Ou seja, nós encontramos canais hoje fáceis de expressão, mas não encontramos canais fáceis de usar a comunicação com poder de transformação. Todo mundo opina sem ter conhecimento de causa. Então, o afeto principal, que é o laço social que fundamenta a democracia, ela pode ser, inclusive, trabalhada e deve ser no espaço que é a escola pública. Para isso, eu coloquei um axioma para servir justamente como disparo, como o primeiro gatilho da minha reflexão. Eu considero o seguinte: uma civilização é construída 2 vezes. Primeiro na escola, depois na história. Se eu estou colocando inicialmente na escola e estou trazendo como apoio literário que sustenta uma ideia do inconsciente coletivo, que o amor, como ele é cantado em todas as obras, não apenas o amor romanesco, mas o amor como laço social que fundamenta um regime político de união entre as pessoas em prol do bem comum, é a escola, além da família, o experimento principal de continuidade dessa formação de pessoas. E aí eu trago, inclusive, da mitologia grega, a simbologia de Deucalião e Pirra, que foram 2 sobreviventes pós-diluvianos, depois do dilúvio que assolou a civilização grega e a deixou em ruínas, que, a partir daí, ele começou a perceber que tanto Deucalião e como também Pirra, eles eram obrigados pelos deuses a, nesse caso, transformar tudo que ficou em ruínas em pedras, jogar para trás as pedras. E essas pedras eram convertidas, eram transformadas em seres humanos. Isso é uma alegoria que eu quero trazer, que a primeira humanidade pós-diluviana é justamente aquela que dá nascimento ao ser humano numa oportunidade civilizatória através da formação do sujeito. E não existe essa formação sem uma consciência pública, que é aquela noção do outro, que é a preservação do laço social. Além de Deucalião e Pirra, com mitologia, que faz com que nós fortaleçamos esse axioma que eu estou colocando na base do nosso tema, uma civilização é construída 2 vezes, primeiro na escola, depois na história, é que a escola pública, neste caso, ela é a grande produtora de possíveis futuros. Ela não somente serve como uma espécie de biblioteca de Alexandria para armazenamento, vamos dizer, de tudo que foi construído, que é a preservação da memória de uma humanidade e transmissão dessa memória, como também ela passa a ocupar um espaço que não é apenas de formação de civilização, de produção de história, mas também de transformação do circuito e da circulação dos bens produzidos por uma sociedade que vão dar destino a essa história. Só que aí tem um outro ponto que eu queria trazer, que a escola, justamente, ela permite com que alguns agentes sociais estejam ali em trocas, e justamente no exercício desse laço social, que é a base da democracia, que é o professor e o estudante. E o professor, eu gostaria de trazer, no aproveitamento, inclusive, da circulação do filme Odisseia, que ele, a gente se coloca nesse lugar, mas é mesmo, vamos dizer assim, um lugar justo para que nós nos pensemos como professores. Nós somos uma espécie de Odisseu voltando para a ilha de Ítaca. Odisseu, primeiro, porque vem da palavra ódio. Ódio, porque quando Ulisses foi para a Batalha de Troia, ele provocou a ira
de Poseidon, que é o deus dos mares, e ali fez com que desencadeasse uma perseguição contra Ulisses até ele chegar à cidade de Ítaca. Então, eu acho que a trajetória de um bom professor, mesmo que nós soframos o ódio, digamos assim, de uma sociedade, inclusive o ódio institucionalizado hoje, na concorrência que temos em busca de regimes políticos voltados apenas a uma ideia mercantilista, que é a privatização, nós somos os odisseus contemporâneos. Então, é uma questão que muita gente me pergunta, mas isso é uma utopia. Mas, olha, o valor da utopia não é nem sempre chegar a concretizá-la, é manter uma trajetória até ela, né? Então, nós temos aí 2 agentes sociais altamente, vamos dizer, precarizados, sufocados pelo ódio, vamos dizer assim, das hegemonias culturais, das classes dominantes que lutam justamente para manter a ignorância como condição de não gerar o pensamento crítico, o discernimento, que seria o grande, vamos dizer, insumo para alterar a nossa percepção da realidade e pensar o mundo. É aí que é a formação da cidadania. A troca desses agentes sociais dentro dessa instituição precisa ter um pensamento crítico-político das práticas que se inserem na nossa instituição universitária ou do ensino público fundamental e médio, que eu chamaria isso de cavalo de Troia. Por quê? Porque se não podem nos destruir diretamente, eles podem se infiltrar em nossas instituições, e o cavalo de Troia é um presente dos gregos, que dentro do cavalo tinha ali os inimigos, é que vem com a cosmética, justamente, de iludir que nós estamos sempre ali, digamos, prestando serviços comunitários importantíssimos. O discurso é extremamente sedutor quando existe principalmente as épocas eleitoreiras, de dizer que a saúde e a educação serão prioridades, que nunca acontecem. E nesse momento a gente começa a perceber que está havendo uma mudança estrutural, sem que nós percebamos, porque nós estamos comprando o cavalo de Troia, que é a mudança, por exemplo, da grade curricular. Inclusive é uma coisa de contrassenso, grade, como se fosse já uma ideia de prender, de aprisionar o pensamento do aluno. Então, há uma mudança estrutural do currículo, há uma introdução de que o estudante tem que ser preparado para o mercado, que é importante, mas há uma subtração, vamos dizer assim, subterrânea, que se permite, é possível perceber como a intenção de manter o pensamento do aluno em congelamento, num grau de percepção baixo, para que ele não consiga interpretar o mundo que o cerca e o fascina. E promete, através das facilidades, um mundo encantado. E é justamente a escola pública, depois da família, a instituição mais poderosa e, ao mesmo tempo, é a mais assustadora para as hegemonias das classes dominantes, das burguesias. Nós temos no estado de Pernambuco famílias hereditárias, latifundiárias. Grande parte delas é dona da metade do território de Pernambuco. E elas não têm interesse de transformar a escola pública em um celeiro de pensadores, mas sim de operários que vão servir as suas empresas dentro de um regime de precariedade do trabalho que a gente assiste através da pejotização, da dilapidação dos direitos trabalhistas, à guisa de um lema novo que se introduziu, que é o cavalo de Troia: você é empresário de si mesmo. E é justamente aí que eu quero pegar o gancho, trazendo o que eu escrevi, vou colocar à disposição dos professores interessados mais tarde. A escola pública é o lugar onde a sociedade reúne a sua força histórica. Cada descoberta científica, cada obra literária, cada conceito filosófico, cada luta por direitos
Cada experiência política, cada erro reconhecido e cada possibilidade ainda não realizada são depositados nessa fogueira para que as novas gerações não precisem começar a existência no grau zero da humanidade. Então, ali nós temos, de fato, na escola pública, um depositário de grandes saberes, à maneira da Biblioteca de Alexandria, que não pode ser incendiada. Mas ela está sendo incendiada porque tem um cavalo de Troia lá dentro, que a gente precisa estar atento a isso. E o cavalo de Troia vem através justamente do que eu vou colocar aqui para vocês. Educar significa inserir os recém-chegados numa herança que os antecede e que, ao mesmo tempo, não pode permanecer intacta, pois cada geração precisa recebê-la, interrogá-la, transformá-la e transmiti-la novamente. Esse é um ponto importante que já ajusta com aí o meu axioma principal: uma civilização é construída duas vezes, primeiro na escola, depois na história. Que é exatamente por carregar essa potência de transmissão que a escola pública se converteu num território central da disputa contemporânea. Então, ao contrário, a escola pública ela não passa despercebida pelas classes dominantes. Ela passa a ser o principal espaço ameaçador contra a classe dominante, que tem interesse em privatizar, e privatizar não é comprar a escola propriamente. A privatização vem com uma cultura de colonização do pensamento. Bom, e aí eu trago um autor que é importante como sugestão de leitura, no livro intitulado A Escola Não É uma Empresa, que é o Christian Laval. A escola não é uma empresa. Importante que nós frisemos isso. Não apresenta apenas o Laval uma crítica administrativa a determinadas reformas educacionais. Seu livro descreve uma mutação da própria racionalidade social. Ele demonstra que a lógica empresarial deixou de organizar exclusivamente a produção econômica e passou a apresentar-se como medida universal das instituições, das relações e dos sujeitos. Percebam em que nível se encontra hoje a colonização do inconsciente coletivo. Já não se governa segurando os punhos de uma pessoa, nem submetendo-a ao chicote. É através, justamente, da colonização das nossas subjetividades. A empresa já não aparece apenas de governo e imagem normativa da própria vida, né? Ou melhor, a empresa já não aparece apenas como uma unidade destinada à produção de mercadorias. Ela se converte em paradigma antropológico e modelo de governo e imagem normativa da própria vida. A linguagem empresarial atravessa hospitais, universidades, serviços públicos, práticas culturais e relações pessoais. Mas isso não é para nos preparar apenas para os mercados e termos emancipação financeira e econômica com dignidade e inserção social. Isso aí é uma estratégia que desfaça o cavalo de Troia, que é justamente para que nos convertamos em mão de obra barata para acelerar os processos de mais-valia das classes dominantes, que estão entendendo a escola pública como o principal meio para entupir e interromper a possibilidade de encontrar uma instituição que a critique. E a gente não pode perder essa nossa noção ideológica da importância da escola pública e da universidade como a última barreira de resistência contra essa colonização que se sofisticou, inclusive, através das tecnologias. Então, a escola é convocada a abandonar sua condição de instituição política e cultural e formadora de cidadania para funcionar como organização prestadora de serviços educacionais, submetida às exigências da concorrência, da mensuração permanente e da formação de capital humano, que é a nova linguagem psicologizante, é que nós somos capital humano. Nós somos seres humanos. E aí que está a questão, porque se introduz uma prática muito perigosa, que é a prática da concorrência. As pessoas não alimentam o laço social, não saem da escola com a formação cidadã e consciência de preservação do bem-estar
social e do bem comum, mas elas se hiperindividualizam. Ela perde sua identidade social porque elas passam a ver no outro um inimigo. Então, a lei concorrencista, ela perde o padrão, digamos assim, estimulante de desenvolvimento e passa a desenvolver uma espécie de destruição do outro e, por consequência, de autodestruição. Porque parte de nosso adoecimento mental vem de um excesso de si, de uma cultura, de uma psicologia voltada a hiperindividualizar o indivíduo. Inclusive, as próprias psicologias estão colonizadas também por esse sistema. Essa transformação não começa com a venda formal dos prédios escolares. Prestemos bem na questão da metáfora do cavalo de Troia. Não é vender os prédios escolares, não. A privatização mais profunda pode ocorrer enquanto a escola permanece juridicamente pública. Ela está lá, é do Estado. Mas a gente começa a perceber que o Estado é uma forma política a serviço de grandes conglomerados econômicos, cada vez mais hiperconcentradores de renda e de manipulação de massas. Ela se realiza quando sua finalidade é reorganizada segundo interesses privados que estão inoculados dentro da cultura comportamental e organizacional do setor público, quando o currículo passa a obedecer às demandas imediatas do mercado, suprimindo a ideia de cidadania, extraindo disciplinas formadoras para essa percepção social ampliada de responsabilidade com o outro, trazendo justamente empresas através de plataformas, recriando sistemas de avaliação que tiram o exercício do pensamento crítico e trabalham somente no sistema binário, reformulam modelos de gestão. Não temos mais o diretor da escola, o gestor da escola, temos o gerente da escola, com a mentalidade simplesmente voltada para a cartografia empresarial. Temos a supressão dos espaços pedagógicos, convertidos hoje em simplesmente cenários, vamos dizer, de estimulação de concorrência entre os próprios. Quando o professor perde a sua autonomia intelectual, porque praticamente o professor dentro da universidade não tem tempo para estimular seu intelecto. É tanta burocracia, tanto formulário para preencher, são tantas senhas, que a gente não tem tempo para pensar. Isso não é um acidente, isso é intencional. Quanto mais burocracia, mais carga de horários você coloca para um professor se ocupar com coisas que não vão alimentar seu intelecto e nem vão ajudá-lo a fazer seu alunato crescer de forma crítica, com discernimento, pensando o mundo, mas nós estamos justamente aderindo à compra desse cavalo de Troia. Por isso, não se deve imaginar a privatização apenas como transferência patrimonial de uma instituição estatal para um proprietário particular. Não é isso. Há uma privatização anterior, mais silenciosa e talvez mais penetrante, a apropriação privada do sentido público da educação. A escola conserva a placa, o edifício, o vínculo administrativo com o Estado, mas sua linguagem interna, sua organização, seus critérios de sucesso e seu horizonte formativo passam a ser ditados pela racionalidade mercantil. Nesse processo, o Estado não aparece simplesmente como vítima impotente de forças externas. Ele funciona como forma política capaz de organizar, legitimar e executar interesses privatistas. A escola é nossa, o território é nosso, a sociedade é nossa, mas está sendo privatizada por grupos, corporações, inclusive hoje, que as corporações que adquirem escolas e universidades pertencem a grandes grupos econômicos de investimento, como os hospitais também. Você não tem hoje mais o dono do hospital, que é um grupo de médicos, é um grupo de acionistas, investidores da Bolsa de Valores. Então, a questão aí que isso não significa que cada agente público atue conscientemente a serviço de uma conspiração privada. Por favor, não estou generalizando. Nem que o Estado seja um instrumento mecânico e sem contradições.
significa que suas políticas, seus limites fiscais, suas formas jurídicas, suas prioridades são permanentemente atravessados pelas necessidades de reprodução do capital. O problema é que a gente tem um sistema muito maior, que a gente não pode ficar somente numa prática reformista, porque a gente luta por um salário melhor. Vem o governo e diz que está em crise. Eu nunca vi em nenhum momento o governo estar em crise, porque crise é uma forma de governo. Dizer que está em crise é justificar que eu não posso lhe dar o aumento que você merece. E lógico que eu não vou melhorar as condições salariais do professor, sabe por quê? Porque o professor vai ter acessibilidade a um nível de cultura maior. Então eu vou precarizar as suas condições aquisitivas de uma cultura mais aprofundada, sofisticada, não obstante todo o esforço dele. Eu não vou criar as condições de gerar a capacitação profissional dele, porque eu vou fazê-lo com que ele crie justamente uma cultura para uma geração de jovens que vão pensar esse mesmo sistema que os escraviza. Então tem algo muito maior do que isso. A escola pública passa, então, a ser governada por uma racionalidade que afirma defendê-la enquanto modifica sua substância. Não se anuncia necessariamente a extinção do ensino público. Não vão dizer que estão nos privatizando, mas estão nos privatizando por dentro, com um cavalo de Troia lá dentro. Seria politicamente custoso. Claro, um governo que disser que vai privatizar a escola pública vai perder seu eleitorado. Socialmente explosivo e economicamente inconveniente. O movimento mais eficaz consiste em privatizá-lo tanto quanto possível, fragmentando suas funções, terceirizando suas atividades, subordinando seus objetivos a interesses empresariais e convertendo o fundo público em fonte estável de remuneração privada. E a gente não está percebendo isso. Mantém-se a escola como responsabilidade formal do Estado. Ok. Enquanto parcelas crescentes de sua organização são transferidas para grupos econômicos, fundações empresariais, sistemas apostilados, plataformas tecnológicas, consultorias, empresas de avaliação e produtores privados de conteúdo. O Estado permanece financiando, porém, o capital passa a definir, administrar, mensurar e lucrar. Ou seja, classes dominantes por trás de tudo isso que estão tirando proveito, justamente, não apenas da subtração da potência política que a escola pública assume e a universidade, estão precarizadas, silenciadas nisso, mas, sobretudo, comprometendo a formação da cidadania do sujeito pensante, que é aquele que elabora uma função crítica, e não apenas crítica. Ele se insere na massa social para contribuir para o bem comum, que é o afeto social, que é a base da democracia. E hoje a nossa democracia está ameaçada. Não entramos numa relação de compartilhamento dos camaradas, de darmos as mãos uns aos outros. Nós lutamos uns contra os outros. É a guerra de todos contra todos, como nos avisava Thomas Hobbes. Então, o Estado permanece financiando, né, os próprios imperativos mercantis que estão a serviço de classes maiores. Também cultuando a imbecilização do ensino através, justamente, de facilidades que contribuem de forma cosmética para que os alunos aprendam de forma lúdica e, a pretexto de forma lúdica, não se está se criando uma cultura, vamos dizer assim, de alunos que aprendem pelo esforço e não porque estão brincando. Temos que ter uma forma lúdica, o professor tem que pegar um violão, tocar na sala de aula para ensinar a equação do segundo grau. Você não basta que você chegue lá e realmente pestaneje para estudar suficientemente, que é o que prepara o intelecto, é o esforço mental. Então, essa ocupação ela é apresentada como modernização. Essa é a grande questão, né? A linguagem política cede lugar à linguagem técnica. As decisões deixam de parecer escolhas históricas e passam a ser anunciadas como exigências inevitáveis da eficiência. Lembre-se disso, tudo é eficiência. O debate sobre a finalidade da educação é substituído pela discussão sobre métricas. A desigualdade estrutural é traduzida em diferença de desempenho. A precarização docente aparece como flexibilização.
A perda de autonomia pedagógica é oferecida com padronização de qualidade. A transferência de recursos públicos para empresas é descrita como parceria. A submissão curricular às demandas empresariais é chamada de aproximação com a realidade. Por isso, o cavalo de Troia. As classes dominantes nunca temeram o conhecimento apenas por sua quantidade. O que ameaça a reprodução da dominação é o conhecimento capaz de estabelecer relações, desnaturalizar hierarquias, reconstruir processos históricos e revelar que aquilo que parece inevitável foi produzido por decisões, conflitos de interesse, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente não está procurando remendo, política reformista. A gente precisa de uma política revolucionária. E não tem como fazer isso se a escola pública for preservada e não houver união e consciência política pública da conservação da noção do afeto social. Um trabalhador alfabetizado pode ser útil ao capital, com certeza. Um trabalhador capaz de compreender a formação histórica da exploração torna-se uma presença incômoda. Veja a diferença. Eu crio uma política educacional para adaptar a pessoa ao mercado. E não crio uma política de cidadania e de consciência crítica para que essa pessoa examine as engrenagens que estão por trás disso. É um conceito, por exemplo, que a psicologia vem de hoje sobre resiliência. Resiliência é um perigo, porque a guisa de resiliência você se adapta a tudo. É muito melhor você ter resistência, que você tem o direito de não se adaptar a tudo, porque colocar o mérito que você tem capacidade flexível de se adaptar a tudo significa que você está simplesmente sendo amputado para se adequar àquilo que aquelas pessoas querem que você faça. É aquela história, o melhor funcionário do mês do McDonald's, que nunca vira gerente no final. Mas ele está lutando mês a mês para isso. É nela que a criança pode descobrir que a pobreza não é defeito moral. É aí na escola. Que a desigualdade não é fenômeno natural. Não é. Isso que a gente está vivendo não é acidente, não. Isso é proposital. Desigualdade é estrutura de pensamento. E a gente precisa entender isso. Então, um cidadão que se forma com essa consciência, ele vai contribuir muito mais para a sociedade. Que os direitos não foram concedidos espontaneamente pelas elites. Veja, a gente vive de mendicância. E que a democracia depende de lutas que antecederam sua própria existência. Não, estamos acomodados, estamos adormecidos, estamos engolindo o cavalo de Troia enquanto dormimos, nossos inimigos estão solapando, dilapidando nossos patrimônios culturais. Cada direito presente na escola carrega o vestígio de uma luta anterior. A gratuidade não caiu do céu. A universalização não nasceu da benevolência dos proprietários. Tudo foi na base da luta e do esforço. A presença das classes populares nos espaços de formação resulta de embates históricos, mobilizações coletivas e enfrentamentos contra aqueles que pretendiam reservar o conhecimento aos herdeiros. Porque quem manda aqui são os herdeiros. É a família hereditária que governa o Estado e faz o que quer conosco. A escola pública guarda em sua própria existência a memória de uma solidariedade histórica. E é aí que eu entro com a questão do resgate do afeto social, com a imagem dantesca de Francesco e Paola. O amor sobrevivendo no meio do inferno. Essa solidariedade, entretanto, foi progressivamente roubada. Essa é uma denúncia que eu faço. Fragmentada e devolvida à sociedade sob formas domesticadas. A solidariedade política, capaz de reconhecer causas comuns e organizar sujeitos coletivos, foi convertida em filantropia ocasional. Caridade privada. Caridade. Chá beneficente, que não tira o mérito quem organiza isso, que tem a boa intenção, mas nós não fomos criados para obedecermos silenciosamente, como se fosse uma destinação fatídica, esse sistema. Ele foi criado para nos controlar e beneficiar algumas outras pessoas. Chás beneficentes e gestos públicos de generosidade. Né? A estrutura que produz a desigualdade oferece-se
para administrar seus efeitos, solicita reconhecimento moral por aliviar uma parcela de sofrimento que ela própria ajuda a reproduzir. Não se trata de desprezar o valor humano de quem alimenta, acolhe ou ampara alguém em situação de necessidade. O cuidado imediato possui importância concreta. Contudo, a filantropia torna-se ideológica quando substitui o dever público, preserva as causas da desigualdade e transforma direitos em favores. O beneficiário recebe ajuda, né? Recebe a cesta básica, mas não participa da decisão de quem tem o dinheiro para decidir quanto vai ser por qual valor vai ser comprada essa cesta básica. Porque a gente só se contenta com a cesta básica. É acolhido, mas permanece dependente. Então, sua necessidade torna-se cenário para a virtude daquele que doa. A solidariedade histórica que marcou as transformações da humanidade possui outra estrutura. Ela não se limita a perguntar quem precisa de ajuda, pergunta quais relações produziram aquela necessidade. Não administra apenas a carência, interroga a ordem que a fabrica. Não se pergunta por que temos tanta pobreza. Simplesmente nos contentamos sermos pobres e recebermos as esmolas. Não transforma o sofrimento em ocasião de autopromoção moral. Reconhece nele uma convocação à reorganização da vida comum. Sua finalidade não é tornar suportável a desigualdade, mas atingir as condições que a reproduzem, que é o que a gente não faz. A burguesia aprendeu a converter a solidariedade em espetáculo precisamente porque reconheceu sua força política. A solidariedade operária, popular e comunitária produziu sindicatos. Isso é formação cidadã. Movimentos sociais, associações, a força do povo, sistemas políticos de saúde, previdência, direitos trabalhistas, escola, tudo isso veio com muito esforço. Ela transformou indivíduos dispersos em transformou indivíduos dispersos que nasceram de forma sem orientação para serem justamente, a partir daí, domesticados sobre uma cultura cosmética, volto a dizer, de uma falsa solidariedade. Talvez seja esse o sentido mais profundo de afirmar que a escola não é uma empresa. A empresa pode produzir para o mercado, a escola precisa preservar a possibilidade de um mundo. A empresa calcula o retorno de seus investimentos, a escola transmite aquilo cujo valor somente será conhecido por gerações que ainda não nasceram. A empresa seleciona segundo os interesses particulares. A escola pública mantém aberta a passagem pela qual uma sociedade inteira pode reconhecer-se como autora da sua história. Já estou concluindo. Enquanto essa passagem permanecer aberta, o pensamento ainda poderá escapar à classificação que pretende domesticá-lo. A criança poderá ser mais do que seu desempenho, o sofrimento poderá revelar mais do que uma falha individual, o conhecimento poderá servir a finalidades ainda não capturadas pelo mercado, e a solidariedade poderá recuperar sua força histórica. Na fogueira que insiste em arder, já não se conserva apenas o calor do mundo recebido, começa a formar-se a matéria de um mundo que ainda não aceitou ser inteiramente transformado em mercadoria. E a isso é a nossa resistência e não a nossa resiliência. As grandes catedrais medievais levaram séculos para serem construídas. Os homens que colocaram as primeiras pedras jamais viram as torres prontas. Nunca ouviram os sinos ecoarem. Quantos monumentos se levantam para os nossos falsos heróis e esquecemos dos inúmeros vencidos, indígenas, negros, escravos, que estão soterrados sob esses monumentos que contemplamos, quando vamos às pirâmides do Egito e tiramos uma selfie e não sabemos quantas milhares de pessoas morreram ali, estão soterradas, que não é um faraó. A escola pública e a universidade são as catedrais da democracia. Cada professor que entra em sala de aula assenta uma pedra. Cada pesquisador que insiste em produzir conhecimento acende uma vela.
Cada estudante que vence a ignorância ergue mais um pedaço desse edifício invisível que sustenta uma nação. Educar é como plantar um pomar sabendo que outros colherão os frutos. Embora nós não vivamos, ou talvez não venhamos a viver a vitória dessas lutas, pelo menos deixaremos algum legado, mesmo que mínimo, mas não silenciado e omisso, para gerações futuras. É um ato de confiança na humanidade. Voltar a acreditar em Decaulião e Pirra, que transformou pedras em seres humanos e funda uma nova humanidade. Mas não pela riqueza patrimonial, mas pela própria constituição do humano, que é pelo afeto. Por isso, quando uma sociedade abandona sua escola pública, ela não economiza recursos, ela interrompe a construção de sua catedral, derruba seu pomar e rompe o pacto entre as gerações. Defender a escola pública e a universidade não é defender um orçamento, é defender a possibilidade de um povo continuar acreditando que seus filhos podem viver num mundo melhor do que aquele que receberam. E, para isto, é necessária a formação da cidadania e a manutenção de disciplinas que, inclusive, permitam que eles tenham um exame crítico sobre aquilo que estrutura as nossas instituições. E talvez seja essa a definição mais bonita de civilização. Homens e mulheres que dedicaram a própria vida para construir uma obra que jamais lhes pertencerá, mas sem a qual o futuro de todos deixaria de existir. Então, eu coloco aí a minha questão para vocês, para a gente gerar interação agora, com a mediação do professor Luiz, né, sobre uma civilização é construída duas vezes, primeiro na escola, depois na história. E sobre o que eu coloquei como a ideia do empresariamento na ilustração do cavalo de Troia, que a gente precisa identificá-lo. É uma boa analogia para a gente entender esse contexto no qual vive a escola pública na atual sociedade, né, mundial e brasileira. Bom, estamos aí ouvindo o professor Spencer Júnior, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas, da UPE, ele é psicólogo, psicoterapeuta, doutor em Ciências da Saúde, com uma abrangência enorme na sua qualificação, e faz, assim, portanto, essa abordagem bastante crítica sobre o ambiente da escola. Eu notei alguns pontos aqui, eu sei que tem bastante interações que o Daniel já vai colocando aí na tela. Um deles é esse desafio histórico que tem a escola, né? Em preservar o bem comum, a comunicação, a consciência crítica, a democracia, enfim, desenvolver futuras gerações. O João diz assim, de fato, o sistema educativo já nasceu com este intuito de adoctrinar e não de pensar. Infelizmente, às vezes, todos os operadores do sistema educativo tentam calar a voz daqueles docentes que tentam acordar a juventude. Professor, esse é um desafio permanente que está, sobretudo, nas mãos da atuação do professor. Diríamos, que posicionamento o senhor recomenda quem está agora começando a sua formação como professor, a sua prática, nessa perspectiva? De fato, o professor tem esse papel, essa possibilidade de desenvolver a consciência crítica dos estudantes? Eu penso que o próprio sentido de ser professor, o próprio sentido de estar numa sala de aula trocando conhecimentos que não cumpram apenas uma jornada de trabalho e obedeça a disciplinas curriculares enviesadas, que subtrai justamente conteúdos que poderiam contribuir para uma formação de cidadania. E cidadania não é só engajamento ou inserção social. Cidadania é justamente lutar pela cidade. Política vem de polis, ou seja, cidadania vem de cidade, o amor à cidade. Então, eu penso que o professor ele precisa ter, na escolha da sua profissão, eu gostaria de dizer, até fazendo um trocadilho, não é profissão, é ter a consciência de que ele está abraçando mais, talvez, dolorosa das causas, mas a não menos rica de todas elas. Isso vai depender muito do empréstimo da alma dele a essa causa. Bom, mas assim, o Siqueira colocou há pouco nesse comentário anterior, Daniel, uma dificuldade aí muito contemporânea, que é os estudantes, enfim, reservarem ou delegar
o raciocínio, a inteligência artificial, que hoje está absolutamente popular em todo que é aparelho, né? Diz aí, infelizmente, os nossos alunos de hoje, o que menos querem fazer é refletir. ChatGPT resolve para eles, os professores temos que avaliar de um jeito diferente. Como é que vamos enfrentar esse momento, professor? Eu acredito muito na força micropolítica. A gente não tem hoje uma cultura de formação, de luta de classes. Nós, professores, somos desunidos, e isso foi uma infiltração desse cavalo de Troia. Mas, independentemente de uma esperança de maior união de classes, eu acho que, mesmo que seja aparentemente uma luta inglória, eu acho que a consciência de cada um, de que está fazendo o melhor, e mesmo diante dessa avalanche cooptada da subjetividade coletiva dos jovens através de tecnologias, a inteligência artificial é uma das supressoras de captação da inteligência, porque quando você delega uma máquina a ordem do raciocínio, você está afirmando, confirmando para você o seu próprio emburrecimento, o seu próprio empobrecimento mental e intelectual. É uma luta muito acirrada que não há uma garantia de vitória para nossas gerações. Mas eu penso como a utopia que nós abraçamos, ela não necessariamente precisa ser concretizada para ser validada. Ela, pelo menos, dignifica a trajetória quem percorre até a sua direção, em torno desse horizonte, né? Na busca desse horizonte. Eu penso na micropolítica, que eu quero dizer com meus próprios alunos. Eu procuro fazer o meu método dentro da minha sala de aula, que é de justamente sempre gerar, por exemplo, leituras dirigidas, mesmo que eles levem textos prontos, mas eles vão ser levados a comunicarem, a refletirem, a falarem sobre aquilo. Então, ali são obrigados a saírem da leitura do papel para debaterem. E a força do debate, através desse método, que eu não estou colocando como um método mais eficiente, mas foi o que eu encontrei, porque, como disse, a luta é micropolítica, ela pode servir de inspiração para o professor, e eu já vi, mesmo numa massa alienada, como nós encontramos, de jovens que estão perdidos diante dos seus próprios horizontes, eu ainda vejo alguns que conseguem responder a essas ações. Porque se nós silenciarmos totalmente, porque os jovens estão nesse encaminhamento, e cada vez concordo com Siqueira e outros mais, que é um encaminhamento quase fatídico, ainda assim dá para salvar, ainda assim dá para você encontrar alguém que possa ser responsivo às suas intervenções. Então, eu prefiro lutar a ter que simplesmente me consolar com a ideia de que já acabou. Pode ser que estejamos numa luta inglória, mas eu acho que a caminhada ela glorifica mais do que simplesmente chegar ao destino. Bom, aqui nos seus comentários eu notei a escola não é uma empresa, não deve ser, porque sua lógica é a lógica não é da concorrência, a lógica deve ser da cooperação, a lógica da preservação da cultura, é de trabalhar na perspectiva da superação da ignorância. Esse é um desafio gigantesco, né? Ou seja, ser uma instituição com uma lógica ideológica diferenciada do que o mercado, de que as ideologias privatistas o propõem. Como desenvolver isso, professor? Eu acho que debates como esse, que são aparentemente inócuos, né? Que alguém pode pensar assim, mas para que isso serve, né? A gente está lutando contra macroestruturas já estabelecidas. Eu penso que o esforço intelectual de um professor, através dos debates públicos, mesmo que sejam mediados por tecnologia, ainda permite, através do uso de uma linguagem, vamos dizer, criativa, imaginativa, bem direcionada e bem fundamentada, a permitir alternativas ao pensamento, né? Promover algumas claridades. Eu prefiro não desistir, porque eu creio que o que substancializa a missão do professor
mesmo que ele não consiga ter os resultados esperados, é ele manter essa fidelidade àquilo que ele entendeu que é a sua missão, que não seria fácil, né? E, na verdade, nunca foi. A história do ensino no Brasil, ela é extremamente falsificada. A primeira universidade que o Brasil teve foi no início do século XX, quando Santiago, no Chile, já tinha universidade de 3 séculos. Né? Então, somos um país latifundiário, escravagista, colonialista, que contempla as elites em troca de favores políticos. Mas deu nascimento a um Paulo Freire, deu nascimento a um Florestan Fernandes, deu nascimento a uma Marilena Chauí, deu nascimento a tantos outros pensadores, mesmo no meio da caatinga desses sofrimentos. Imaginemos Paulo Freire, que foi sitiado, exilado, mas conseguiu deixar um legado que ainda hoje nos alcança, mesmo depois de 2 décadas, quase 3 décadas da sua morte. Por quê? Porque ainda é possível criar ressonância no coração de alguém que inspira, que faz com que nós lutemos, porque essas pessoas viveram o que nós estamos vivendo, não é muito diferente. Talvez os dispositivos sejam mais sofisticados, mas são os conteúdos e as substâncias são as mesmas. Bom, uma das frases que o senhor utilizou aqui, muito da sua área profissional, disse: parte do adoecimento vem do excesso de si. Eu gostaria que explicasse melhor o que isso quer dizer. Eu acho que nós criamos ciências sob domínio de uma ideologia que se sofisticou a entrar nas instituições produtoras de saberes, e uma das ciências mais promissoras para isso é a psicologia, porque ela estuda justamente o recôndito mais sensível do espírito humano, e com isso você consegue ter um instrumental de apropriação com muito maior facilidade, porque você cria estudos especializados em dominação. Então, a ideia de criar que o indivíduo, ele, por si mesmo, ele consegue, ele é o responsável em poder ratificar seu sucesso, é um estratagema dos piores possíveis. Por quê? Porque ele não tem contra quem protestar, porque ele é o culpado. Se é dado a ele a função de empresariamento de si, ele vai culpar quem se ele não tem mais patrão? Então, escapa a escalada social de juntar indivíduos para formar volume social, que é justamente a ideia do coletivo, que está sendo suprimida. O indivíduo se isola e ele cobra de si, ele gera um alto desempenho constante para poder chegar no padrão que foi dito para ele como sendo aquele que ele é merecedor e que justificaria todos os seus esforços. Mas não tem espaço para todos, e muitos ficam para trás. Mas aí você não tem com quem juntar e lutar pelo coletivo, porque a culpa é sua. Então você não tem contra quem protestar. Então, as ciências psicológicas, elas foram muito mecanizadas para criar esse feitiço de que o indivíduo tem esse poder pessoal de autossuperação. Mas não dá, porque o que gera força é no coletivo. Então, essa hiperconcentração no indivíduo gera uma espécie de um ego fatigado, colapsado. Então, quando eu digo excesso de si, é nesse sentido que você só concentra a sua força na cultura e no protocolo do autocuidado. Você tem que cuidar de você, você tem que se amar, você tem que saber que você é merecedor disso e daquilo, e cada vez mais você vai percebendo que você não tem a tolerância para o outro, você não investe mais num relacionamento amoroso porque você acredita que colocará você em risco, vamos dizer. Não há uma ideia de sacrifício, há uma ideia, sim, sempre de autoconcentração de suas forças. Então, nós entramos num regime de bem-estar psicológico, de felicidade pessoal,
e não de felicidade coletiva. Então, o que gera saúde mental, professor Luiz e professores, é justamente a manutenção das lutas sociais. Sem sociedade não há indivíduo. É o contrário. Quando você tem noção de sociedade e você se engaja na sociedade, suas dores diminuem. Muitas de nossas depressões são indignações não manifestadas. Muitos casos não é depressão, é excesso de capitalismo. Muitos dos nossos adoecimentos é porque nós fomos treinados a cortar nossos vínculos sociais. E um indivíduo isolado, ele se fragiliza. E isso é intencional, não é acidental. É para enfraquecer as lutas sociais. Professor, já aqui pertinho de terminar, há uma expressão que o senhor utilizou que me chamou muito a atenção, talvez extremamente oportuna para finalizar essa reflexão. O senhor mencionou o problema da crise da finalidade da educação, algo que todo professor precisa se perguntar antes mesmo de entrar em sua sala de aula. Afinal, para que eu ensino, para que eu educo, qual é a razão disso aqui, onde quero chegar. No contexto do qual se desenhou aí, o que nos sobra pensar, o que é necessário ter presente sobre a função, a razão de ser da educação? Eu acho que a gente perdeu a esperança. E quando a gente perde a esperança, a gente perde o sentido da luta. E esse sentido da luta, ele só é possível ser resgatado numa união de classe, numa luta de classes. A gente precisa se unir mais. E a gente desacreditou nisso. Então, eu penso que isso nos colocou no patamar de comprometimento da finalidade da educação, que é levar as consciências, tirando-as do patamar enganoso da semi-formação, para um conhecimento formativo, de espírito, de luta e de vocação comunitária. Então, eu penso que a gente, num debate como esse, pode ser que isso não alcance o coração de alguém que, ao desligar aqui o contato tecnológico, essa pessoa vai repousar a cabeça e dizer, isso não serve para nada. Mas pode ser que isso toque alguém, inspire alguém. E se a gente formar uma corrente, a gente vai ver a força que nós temos e passamos a esquecê-la. Eu falei em Odisseu, que no retorno à cidade de Ítaca, de sua origem, à espera de Penélope, ele parou numa ilha, a ilha de Calipso, que é uma deusa, e ele passou a sofrer um esquecimento da sua finalidade maior, porque ele passou a usar uma espécie de lótus venenoso entorpecente. Ele comia flores de lótus que eram entorpecentes. Mesmo assim, ele tinha um vestígio dentro dele, intuitivo, que tinha um caminho a ser percorrido. E é quando ele rompe com Calipso, a deusa, que prometeu a ele imortalidade, ele disse que não teria interesse na imortalidade. Ele volta para o mar e vê a sua embarcação destruída, com os paus soltos, e vai unindo um ao outro, até recompor sua embarcação, e seguindo sua intuição, ele começa a redescobrir que ele tem uma finalidade. Voltar para a cidade de Ítaca. E quando ele chega lá, sob todos os sofrimentos, ele é reconhecido por uma coisa extremamente importante. Ninguém o reconheceu porque passaram 20 anos, ele estava irreconhecível. A única pessoa que o reconheceu, primeiramente, foi o seu cão Argos, já velho, e reagiu pelo cheiro à presença do seu antigo dono. E segundo, uma escrava, uma serviçal, que ao lavar sua perna, reconheceu uma cicatriz da mordida de um javali quando ele era criança. Então era uma ferida, uma cicatriz. Então eu diria que nós, professores, somos dotados de sistemas de cicatrizes.
e a nossa identidade é uma ferida profunda. Mas a gente tem que acreditar que temos um destino. E para isso a gente tem que unir nossos paus, juntar nossa tripulação para sobreviver ao ódio de Poseidon, que são os movimentos culturais corporativos que tentam abafar a voz de um professor. Somos como João Batista no deserto, uma voz clamando, mas que essa voz solitária criou a maior religião de massa do Ocidente, que foi o cristianismo. Pois é, pessoal, estamos terminando mais esse nosso encontro, essa nossa reflexão, que hoje trouxe a grande temática aí da formação cidadã necessária na escola, né? E os desafios que hoje nos coloca, usando bem essa analogia que o professor Spencer utilizou do cavalo de Troia, que é que ocorre hoje na escola pública. Está aí grandes pontos para a gente pensar e refletir e melhorar a nossa qualidade docente, a nossa atuação com mais clareza, com mais consciência ética e política daquilo que fazemos. A gente agradece muito ao Daniel, que coordenou a parte técnica da transmissão, ao Rafael e Mariane, que fizeram aí a tradução simultânea em linguagem de Libras, língua de sinais, para a acessibilidade das pessoas. E ao professor Spencer Júnior, que mais uma vez nos brinda aí com seus conhecimentos e suas reflexões. Um abraço e até a próxima. Obrigado.